No ano de 2002, na Grécia e na Turquia, ocorreu uma conferência teológica organizada pela Igreja Mundial. O tema principal a ser considerado foi a unidade teológica numa crescente Igreja Mundial. Os teólogos e administradores da Igreja presentes naquela conferência declararam que a Igreja Adventista no mundo é desafiada a ensinar e proclamar corajosamente que estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra e que Jesus voltará em breve para dar fim a este mundo de miséria. Naquele mesmo ano, cerca de 760 pastores presentes no 5º Simpósio Teológico Sul-Americano, ocorrido no campus do UNASP em Engenheiro Coelho, São Paulo, declararam o seguinte: o elemento escatológico é parte fundamental da profecia bíblica, encontrando seu centro e clímax na pessoa de Jesus e em sua obra redentora. Declararam ainda que o historicismo é o método bíblico de interpretação profético-apocalíptica e que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma comunidade escatológica a quem Deus confiou a missão de proclamar ao mundo, pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Esse compromisso da Igreja com a missão é a única forma de preservarmos nossa identidade profética. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra escatologia? Essa palavra se origina da palavra grega eschaton e tem a ver com a doutrina das últimas coisas, dos últimos eventos da história humana. Em diferentes períodos da história do cristianismo, várias doutrinas cristãs receberam a atenção específica. Já no final do século XIX e início do século XX, foi a vez da escatologia. Particularmente no século XX, observou-se uma explosão de escatologias populares, com raízes no dispensacionalismo, que é um sistema de interpretação da Bíblia. Pós-milenialismo, pré-milenialismo, escatologia dominacionista, arrebatamento secreto, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, anticristo, Armagedon, são todos conceitos que despertam a imaginação em muitas igrejas nos dias atuais. Alimentadas ainda por livros, filmes, programas de TVs, rádio, às vezes causam uma verdadeira confusão a respeito de como serão os eventos finais da história à luz da Bíblia. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, escatologia não é um interesse novo. Pelo contrário, o movimento adventista nasceu num profundo contexto de expectativa teológica, de forma que essa esperança, a esperança da volta de Jesus, foi e sempre é fixada no nome da própria Igreja, Adventistas. Isso porque nós cremos no grande advento escatológico da volta de Jesus. E do sétimo dia, por nossa compreensão com relação à lei de Deus e o sábado, temas que terão um papel fundamental no grande conflito entre as forças do bem e do mal, agora nos dias finais. Os adventistas desenvolveram e também aperfeiçoaram ao longo de anos um sistema escatológico singular. E o conhecimento dessa escatologia é fundamental para responder adequadamente aos desafios teológicos da atualidade e para preservar a identidade religiosa da nossa igreja. Para os adventistas, o elemento escatológico é parte fundamental da profecia bíblica, encontrando o seu clímax e o seu centro na pessoa e obra de Jesus. O historicismo é o método bíblico correto de interpretação profético-apocalíptica. E, finalmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se vê como uma comunidade escatológica, a quem Deus confiou a missão de proclamar ao mundo, pelo poder do Espírito Santo, na chuva serôdia, o Evangelho eterno, no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12. O Dr. Alberto Tim,
em suas pesquisas, aponta que os fundadores do Adventismo sabatista, eles integraram em sua escatologia mais 6 componentes entre os anos 1844 e 1862. O primeiro deles foi a separação entre a segunda vinda de Cristo e o fim dos 2.300 dias, anos de Daniel 8,14. Distinguindo a segunda vinda de Jesus do fim dos 2.300 anos. Os sabatistas podiam agora manter o cumprimento profético em 1844, sem minar o princípio bíblico que desconhece o tempo exato para a volta de Jesus. O segundo elemento que foi integrado à escatologia adventista nesse período da história da igreja foi a crença que durante o milênio os santos reinarão com Cristo no céu, em vez de na terra, como muitos pensavam naquela época. Já em 1845, Tiago White ensinava que os santos eles ascenderiam aos céus por ocasião da volta de Jesus e permaneceriam lá por um período de 1000 anos, enquanto a terra estaria desolada e vazia. Após esse período, os salvos retornariam para a terra no fim do milênio. Esta seria renovada para receber o eterno reino de Cristo. O terceiro e importante componente do sistema escatológico adventista foi quanto às doutrinas correlacionadas da imortalidade condicional da alma, o condicionalismo, e a aniquilação final dos ímpios, o aniquilacionismo. Alguns mileritas já advogavam essas doutrinas antes do desapontamento de 44. A noção de que os mortos permanecem nas sepulturas inconscientes deu um significado e um propósito especial aos ensinos que a igreja tinha sobre o juízo investigativo ou pré-advento. Isso quer dizer que os mortos estariam na sepultura até que Jesus voltasse. Um quarto componente agregado à escatologia adventista foi a compreensão do ministério de Cristo em 2 fases no santuário celestial, com ênfase especial na segunda fase, que começou no dia 22 de outubro de 1844. E intimamente relacionada com essa segunda ênfase estava a noção de um contínuo juízo investigativo pré-advento do povo de Deus. Os justos, vivos ou mortos, são julgados antes da segunda vinda, e os ímpios serão julgados durante o milênio, de acordo com Apocalipse 20. O quinto elemento integrado à escatologia adventista é que haverá uma polarização final da humanidade, entre os que, de um lado, são leais à lei de Deus, inclusive o sábado do 4º mandamento, e entre aqueles que, por outro lado, se unirão à besta, de Apocalipse 13, e seus aliados na guarda do domingo. Considerando o sábado como uma instituição divina e o domingo como uma contrafação papal, o pioneiro José Bates concluiu posteriormente que enquanto que a última, o domingo, era a marca da besta, o primeiro, o sábado, é o selo do Deus vivo. Um sexto componente definitivo do sistema escatológico adventista sabatista foi o papel profético perseguidor dos Estados Unidos no final da história. Os Estados Unidos eram vistos como desempenhando um papel crucial, como a besta de 2 chifres de Apocalipse 13 e a imagem da besta de Apocalipse 14. Não apenas porque no futuro imporiam a guarda do domingo, mas também por popularizarem a teoria da imortalidade natural da alma. Todos esses componentes doutrinários foram integrados entre os anos 1844 e 1862 ao sistema de crenças adventistas do 7º dia. Outros desdobramentos da escatologia adventista vieram com o passar dos anos. Nos próximos vídeos dessa série, nós falaremos sobre as importantes verdades que foram sendo aprofundadas com o passar dos anos.